Minha esperança está no Senhor, a minha esperança está no Senhor. A graça e a paz do nosso Deus esteja com todos, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, dia 11 de junho de 2020, estamos dando início à nossa quinta-feira, o nosso culto. Vamos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, orar e buscar a sua presença. Estamos dando sequência à série de mensagens Esperança para o nosso tempo, e que a palavra do Senhor cai em boa terra e produza frutos a seu tempo. Então, reúna a família neste momento, vamos orar para dar início ao nosso culto e adore ao Senhor, louve ao Senhor. Abra sua Bíblia, confira o texto bíblico e louvemos e adoremos o Senhor na sequência, irmãos, antes da leitura do texto bíblico. Oremos, irmãos, e vamos dar início assim ao nosso momento juntos de culto ao Senhor, ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito e soberano Deus, somos gratos nesta hora bendita que o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos juntos diante do Senhor. Todos que nesse momento colocaram o propósito firme no coração em nos acompanhar, em reunir a família, em meditar na Tua palavra, Senhor, e orar, buscar a Tua face, Te louvar, Te adorar, Senhor. Receba o nosso serviço, a nossa adoração, Senhor, como uma oferta agradável a Ti, Pai. Tributamos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, Senhor, porque reconhecemos a Tua soberania e a Tua majestade sobre nós, Senhor. Tu és o Senhor e nós os Teus servos, Senhor. Por isso, ó Pai, abençoe este momento, todos que nos veem e ouvem, Senhor Deus, e que o Espírito Santo a todo momento haja na vida daqueles que estão assistindo nesse momento e na nossa vida também, Pai. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar e adorar o Senhor, ao nosso Deus, nesse momento. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentirá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já precisa submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor,
convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor Rei do céu embora. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Vamos ler, irmãos, os textos bíblicos. Anote aí. Marcos, capítulo 5, versículo 41. Lucas, capítulo 7, versículos 14 e 15. Marcos, capítulo 5, versículo 15. E Lucas, capítulo 13, versículos de 11 a 13. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 41, nos diz assim: tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 14 e 15, nos dizem assim: chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 11 a 13, nos dizem assim: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Irmãos, já iniciamos desde domingo a sequência de esperança. Hoje, mais uma vez, vamos falar de esperança para os nossos dias. Os textos que lemos, irmãos, são 4 referências bíblicas de 4 episódios que aconteceram há 4 gerações, irmãos. Os textos falam de 4 gerações. O primeiro texto, irmãos, é aquele da garotinha, da filha de Jairo. Tinha 12 anos de idade e, de repente, chegou a notícia de que a menina havia morrido e o pai dela foi procurar ajuda com Jesus.
procurou a intervenção de Jesus e Jesus disse que iria curá-la. Ao entrar em casa, irmãos, Jesus percebeu um alvoroço, um clima de tristeza e de luto que pairava naquela casa, naquela residência. A garota tinha sido declarada morta. Aí ele vai dizer: a garota dorme, não está morta, é só um sono. Eu vim para despertá-la. Mas alguns que estavam ali, irmãos, passaram a ridicularizá-lo. Então, Jesus entrou no quarto onde ela estava, com três de seus discípulos, mais o pai e a mãe da menina. E olhando para ela, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E a menina levantou. O segundo texto, ou o segundo episódio, irmãos, acontece a um jovem, um garoto, que morava em uma aldeia chamada Naim. No dia que Jesus entrava naquele vilarejo, tinha sido o dia da morte desse jovem. E lá estava a mãe dele, uma viúva, triste, estraçalhada, angustiada, deprimida, carregada de um sentimento de tristeza profundo, irmãos. Estava ela lá, assim, carregando seu filho para o cemitério. E uma multidão de pessoas que a seguiam chorando, irmãos. Imagine a cena, a tristeza horrível. Porque sabia, irmãos, que a única esperança de sustento daquela mãe se fora. Porque o filho, o garotão, ainda forte, que podia trazer comida para casa, tinha morrido, irmãos. Por isso a tristeza tremenda. Mas ela sai com o corpo do filho no dia em que Jesus estava entrando na cidade. Jesus olha para a mulher viúva, olha para o filho, garoto, morto no caixão. Jesus se apieda, irmãos, se compadece, para o cortejo fúnebre, chega perto, olha para o jovem e diz: jovem, eu te mando, levanta-te. E o garoto levantou, ressuscitou, irmãos. O terceiro texto, o terceiro episódio, irmãos, fala de uma situação que aconteceu com um homem na idade adulta. Ele não é mais um adolescente, não é mais um jovem, garotão. Ele já é um adulto machucado pela vida e que gastara muito de seus anos vivendo uma experiência de violência, de ansiedade, de angústia, de perturbação mental e espiritual. Isto é, uma situação de loucura, completa loucura. Ele fora invadido por espíritos malignos, irmãos, que o incitavam durante as noites. Ele andava sem cessar pelas ruas da cidade, pelos bares, pelas esquinas da vida. A cabeça dele ficou completamente louca. Pensamentos e sentimentos estranhos que o possuíam, que o dominaram. Ele se tornou absolutamente louco, irmãos, lunático, completamente. A tal ponto que o convívio social passou a ser impossível para ele. Ele, na sua loucura, passou a ser cidadão do cemitério, irmãos. Morava no cemitério, vivendo entre as tumbas, andando de dia e de noite, angustiado.
Até que um dia Jesus chegou no cemitério onde ele vivia. E os espíritos malignos disseram: Jesus, não me atormentes. Jesus, olhando para aqueles demônios, perguntou: qual é o teu nome? Eles disseram: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Sabe? Endemoninhado, de ninho, de ninhada, sabe? Fizeram um ninho nele tremendo. E Jesus permitiu, irmãos. Os espíritos imundos saíram do homem e entraram numa manada de aproximadamente 2.000 porcos que se precipitaram pulando por um despenhadeiro no lago de Genezaré e se afogaram. E aí os porqueiros, os criadores de porcos, foram à cidade chamar a população para ver o que tinha acontecido. E quando chegaram ali, o susto deles foi tremendo, porque viram o bicho, viram o maluco, viram o doidão, viram um monstro, viram um homem de cabelo desgrenhado, de cara maluca, doente, infeliz, possesso, agora sentado, vestido, limpo, em perfeito juízo, aos pés de Jesus, com a alma calma, conversando com Jesus. E temeram profundamente por observar aquela cena, irmãos. O quarto episódio conta a história de uma senhora idosa, cansada, que, além de velha, tinha sido acometida de um espírito maligno que, de alguma forma, tinha agravado um problema que tinha em sua coluna. Imagine, irmãos, aquele reumatismo dela se tornou crônico, produzido por algo maligno que alterou os movimentos dela, que se encurvou, se tornou uma espécie de ângulo de 90 graus ambulante pela rua. Imagine a cena, irmãos. Aquela velhinha andando, olhando para o chão o dia inteiro. Um dia, ela soube que Jesus estava falando em uma sinagoga, num sábado. E quando ela entrou ali, olhando para o chão, porque era só o que ela via, olhando para baixo o tempo todo, ela não podia olhar para cima, irmãos. Mas aquele que estava em cima podia olhar para ela. E a viu, e se compadeceu dela. Se aproximou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E colocou as mãos sobre ela, e no mesmo instante ela foi curada. Agora, meu irmão e minha irmã, preste atenção. O que é absolutamente fantástico quando observamos essas 4 intervenções de Deus para esses 4 grupos humanos, para essas 4 gerações diferentes, irmãos. O que é absolutamente fantástico, sabe, meu irmão e minha irmã, é saber que há lições fortíssimas que ele nos deixa aqui nesses textos e que ele quer realizar e quer torná-las concretas e práticas para cada um de nós. Por isso, irmãos, os textos nos trazem esperança, nos deixam esperançosos nesses dias que enfrentamos a pandemia mundial, irmãos. Então vamos a essas lições extraordinárias que extraímos dos textos, irmãos. A primeira lição que o Senhor Jesus quer nos ensinar é que não há idade para dor. Não há idade para dor, meu irmão e minha irmã.
Quando a dor chega, ela não quer saber se você é uma garotinha de 12 anos ou se você é uma idosa de 68 anos. A dor não pede carteira de identidade. A dor não pede certidão de nascimento. Quando a dor chega, irmãos, pode alcançar a menininha, a senhora da cabeça branca, qualquer um. Não pede carteira de identidade. Possivelmente, cada uma dessas 4 gerações mencionadas aqui, irmãos, tem os seus representantes vivendo a sua própria dor hoje, irmãos. A dor de jovens, a dor de adolescentes, é diferente da dor dos mais velhos, mas é dor. Dói. E estão sentindo. Quantos adolescentes, irmãos, estão vivendo a sua própria dor? Às vezes, a dor do adolescente é a dor da crise de identidade. Não saber quem ele é. Alguns até sofrem pela identidade sem saber quem são seus pais. É ter um pai que não o leva a sério. É ter uma mãe que não sabe se relacionar com ele. Ou quem sabe é a dor de uma culpa guardada na alma, de uma coisa que ele fez e varreu para debaixo do tapete e ninguém viu, que ninguém soube. Mas ele sabe. Se angustia, se perturba, se vê carregado por uma culpa que se tornou um fardo tremendamente pesado. Ele sabe que transgrediu os mandamentos da casa, os princípios do pai, da mãe, e está aí, com essa coisa machucando, perturbando profundamente. Ou quem sabe é a dor de ter visto seus pais se separarem, terem saído de casa, o divórcio ter se introduzido na sua família e tá aí, você tá aí, tendo que viver, tendo que absorver, tendo que experimentar uma situação de profunda agonia para a sua vida. Experimentado na alma. Dói. Dói, né, meu filho? As dores dos adolescentes são dores diferentes das dores dos idosos, mas são dores perturbadoras. Ou quem sabe, os representantes daqueles que sofrem dores na juventude ou pouco mais adulta, né? Como aquele moço da aldeia de Naim. Ele morreu. É estranho pensar na morte de jovem. E a Bíblia, quase sempre, quando fala da dor de jovem, associa à morte, irmãos, porque não há nada mais catastrófico do que a morte de um moço. É algo precoce, inesperado e causador, profunda dor, irmãos. É óbvio que se você está ouvindo, né, está nos vendo neste momento, é porque você não morreu, você está aí vivo. Mas quem sabe você experimentou um outro tipo de morte. A morte dos ideais, a morte de um casamento, a morte de um relacionamento. A morte de um projeto de vida, a morte da fé, a morte da sua esperança. Você está vivo, mas experimenta uma situação de morte. Você olha para si mesmo todas as manhãs e não sabe o que vai fazer de sua vida. Você não sabe como vai ganhar o pão. Você não sabe como vai se realizar como pessoa. Enfim, você não sabe qual o destino, qual a trajetória que você vai construir para si mesmo. Principalmente, irmãos, diante dessa pandemia aí que tem causado aí uma nuvem de dúvidas terrível. Há moços profundamente angustiados. Estão fazendo uso de drogas,
iniciando as primeiras bebedeiras em sua vida, fazendo noitadas e voltando para casa vazios, mesmo na quarentena. Estão voltando para casa depois de noitadas, vazios, angustiados, porque depois de procurarem tudo o que podem provar, no fim, irmãos, o que fica, no fim disso tudo, é a alma esburacada, a alma vazia, triste, infeliz e morta. E isso gera dor, irmãos. Talvez seja a dor deste jovem que está aí me ouvindo neste momento. Ou quem sabe é a dor do adulto, como a dor daquele gadareno. É um sujeito que não dorme à noite, sofre uma inquietação tremenda, é violento, bate na mulher, esmaga quem não quer esmagar, que vê explosões, vulcões nascer dentro deles, uma força incontrolável. Ele está fazendo mal à vida dele e à vida daqueles que estão à sua volta. Está fazendo mal à vida de outros, irmãos. Ninguém consegue mais conviver com ele. Era aquele jovem, aquele adulto gadareno. Aquele homem gadareno, irmãos. Ele está sozinho, solitário, não tem mais vínculos com as pessoas. Ele estava vivendo no cemitério. É isso que o texto bíblico nos diz. Os pais têm medo dele, a esposa não quer vê-lo, os irmãos estão assustados, os amigos estão afastados. E ele está angustiado, perturbado e oprimido. Ou quem sabe, irmãos, é a dor da senhora idosa, a dor das suas doenças, a dor da sua solidão, a dor das suas tardes silenciosas, sem ter com alguém com que conversar, irmãos, sem ter com quem conversar, sem ninguém para estar junto. A dor da sua desesperança. E está aí, com seus 65 anos ou mais, sentindo que a vida inteira foi gasta e não valeu a pena viver. Então, irmãos, são dores das mais variadas e é isso que Jesus está querendo dizer aqui com esses 4 episódios, irmãos. Não importa a idade, não importa a geração, a dor é uma possibilidade com a qual ninguém pode brincar. Esta foi a primeira lição. A segunda lição que Jesus nos ensina aqui é que não há perturbação que ele não possa curar. Se não há geração que não possa fugir da dor, irmãos, por outro lado, Jesus diz que não há perturbação que ele não possa curar, irmãos. Jesus pode curar a dor dos adolescentes, Jesus pode curar a dor dos moços, Jesus pode curar a dor dos adultos, a dor dos idosos, irmãos. Ele está dizendo para você esta noite, Talita cumi, menino, menina, levanta. Eu estou aqui para te dar a mão, para te ensinar a viver. Estou aqui para te pôr de pé, para te encher de vida. Estou aqui para tirar este sono da morte. Não há dor, irmão, não há dor ou perturbação que Jesus não possa curar. Você é um jovem adulto entre seus 15 e 25 anos. Jesus está querendo, de alguma forma, parar esse seu caminho de morte em sua vida. Ele quer botar a mão nesse teu caminho e estancar esse fluxo de violência e dizer, jovem, eu te mando, levanta-te.
vim te levantar, vim te pôr em pé. Você que é um homem, uma mulher acima dos 25 anos, cansado, angustiado, amargurado, nervoso, violento, insone, perturbado. Jesus diz para você: sai dele, sai dela, espírito imundo. Daqui para frente, as noites dele, as noites dela vão ter paz. As noites dele vão ter sossego. As noites dela vão ter sossego. E Jesus diz para você também, senhora idosa, mulher, homem, vovô da cabeça branca, vovó dos cabelos grisalhos, estás livre dessa tua enfermidade, estás livre dessa coisa que te joga para baixo, dessa tua depressão que te arrebentou, que te tirou o gosto de viver, de ser avó, de beijar os netos, até de celebrar a sabedoria da vida que tu deverias ter. Jesus está dizendo para você: eu estou aqui hoje para te devolver vida ao teu corpo, esperança à tua alma, para te botar de pé, para te soerguer, para te desencurvar, para te mostrar o céu. Pessoas idosas devem olhar para o céu e não encurvadas olhando para baixo. Elas devem olhar para o céu. É para lá que eles estão indo. Principalmente os que estão em Cristo Jesus, irmãos. Essa foi a segunda lição. A terceira lição que Jesus nos ensina aqui, irmãos, é que não há milagre se não devolver a vida à sua normalidade. O que é lindo nesses 4 episódios que lemos, nessas 4 referências bíblicas, irmãos, é que o milagre não faz dos personagens uns seres esquisitos. Ao contrário, faz deles seres bem normais, irmãos. Tem muita gente, ainda hoje se observa isso, irmãos, tem muitas pessoas que não querem se entregar a Cristo porque pensam que na hora que Jesus entrar na vida deles, elas vão se tornar uns ETs esquisitões, andando pelas ruas, né? Uns seres totalmente esquisitos, né? De outro planeta, irmãos. Não, irmãos. Jesus não faz isso, não. Outras coisas pode deixar as pessoas, né, fanáticas, esquisitonas, de outro planeta, com comportamentos alterados, mas Jesus não. Ele não faz assim, não. Quando ele chega, irmão, quando o Espírito Santo chega, quando o amor dele chega, quando o seu poder se manifesta, irmão, ele expulsa a morte, ele expulsa os demônios, ele cura o corpo, ele levanta a alma, ele dá vida, ele traz de volta a esperança, irmãos. E ele faz de você um ser totalmente normal. Há pessoas que confundem aquilo que o radicalismo fanático faz com o que Jesus faz pelas pessoas. Jesus livra disso tudo, irmãos, e diz: agora você está livre, liberto, irmãos. Ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar, entrará, sairá e achará pastagem, irmãos. E com ele ceará. Olha só, irmãos, preste atenção o que Jesus faz para cada uma dessas pessoas. Pela menina de 12 anos, Jesus ressuscita a menina e a menina pôs-se a andar. E Jesus mandou dar de comer para a menina.
Porque é isso aí, irmãos. Adolescente tem mais é que andar, tem mais é que pular, tem mais é que celebrar a vida, tem mais é que correr, irmãos. Tem mais é que viver, irmãos. Tem mais é que fazer esportes, tem mais é que se agitar, irmãos. Se não fizer isso, irmãos, não tem alguma coisa errada com esse adolescente, está doente. O milagre da ressurreição, irmãos, aconteceu com aquela menina e ela não virou uma santarrona, uma puritana com cara de Amélia. Não, irmãos. A graça de Deus a invade, Jesus salva e ela sai do caixão e começa a correr. E Jesus ainda mandou que desse de comer para ela. Porque, irmãos, quem tem filhos adolescentes em casa sabe como a moçada come e come bem, irmãos. Por isso ele mandou dar de comer para a menina. O que estamos querendo dizer aqui, irmãos, é que você, menino, menina, se você der o seu coração para Jesus, ele não vai fazer de você um ser esquisito. Ele vai fazer de você um ser completamente normal. O segundo milagre acontece na vida do garotão lá de Naim. Jesus para o caixão e diz: jovem, eu te mando, levanta-te. O moço se levantou e passou a falar. O que os moços mais fazem, irmãos, é falar. É jogar conversa fora, é bater papo mesmo, é se congratular, é se socializar, irmãos. Que maravilha! O milagre acontece e faz dele um ser humano normal, irmãos. E se você, que está me vendo e ouvindo, está com medo de se entregar a Jesus, para de ter medo, porque não estamos convidando você para um fanatismo cego, mas estamos convidando você para entregar o seu coração a Jesus. Estamos convidando você para a vida, para ser normal, para ser gente, ser humano. O terceiro milagre, irmãos, acontece na vida do homem adulto, inquieto, agitado, oprimido. Quando Jesus arranca aquela força maligna de dentro dele, o que acontece? A Bíblia diz que o homem sentou, vestido, de banho tomado, em perfeito juízo, aos pés de Jesus. Porque sinal de normalidade no adulto é a capacidade de assentar-se e aquietar o coração, irmãos. Adultos que não sabem sentar nem aquietar o coração são doentes. Se estão sadios, irmãos, sabem sentar, sabem ouvir. Aliás, temos 2 orelhas e uma boca, mas parece que a gente fala mais do que ouvimos, É algo extraordinário, irmãos, o que Jesus faz. É fazer de você uma pessoa normal. E a velhinha, irmãos? Jesus desentorta ela, cura ela. E a Bíblia diz que ela se endireitou, irmãos. Agora uma velhinha toda espigatinha, sabe? Que olha para a vida com toda beleza, que não olha mais para baixo, mas para cima. Idosos têm que olhar para cima, irmãos. Para o céu, é para lá que eles estão indo, especialmente os que estão em Cristo Jesus. Os que andam com Jesus de Nazaré. Há ainda, irmãos, uma quarta lição que Jesus nos ensina. Não há verdadeiro milagre que não restitua as nossas perdas.
Quando o milagre acontece, irmãos, as perdas são restituídas. A menina é restituída a seus pais. O jovem é restituído à sua mãe. O homem é restituído à sua família. Jesus diz: vai para os teus, para os da tua casa, e diz a eles tudo o que Deus tem feito a você. E a velhinha é restituída a seu lar. Ela volta para casa dando glória a Deus, irmãos. Jesus está vivo, irmãos, e está presente em nosso meio. Tenha fé nisso. Não perca a esperança nisso, irmãos. Ele ressuscitou e ele está hoje diante de você. Ele saiu da tumba, ressuscitou dentre os mortos. Ele já derramou o Espírito Santo sobre todos nós. Ele está em nosso meio, vivo e bem presente, irmãos. O Espírito Santo está entre nós para cumprir essas palavras de Jesus, irmãos. Por isso tudo, menino, menina, que já não sentem mais vontade de viver. Você, jovem, que não quer mais se levantar. Você, homem, mulher, adultos, que não conseguem ter paz, nem dormir direito. Você, idoso, idosa, que vive olhando para o chão o dia inteiro. Jesus está bem próximo de você. Não há dor ou problema que ele não possa resolver. Confie nele e se entregue a ele. É esta a palavra de esperança para os nossos dias. Não desvaneça, irmãos, mas acredite nele. Ele é socorro bem presente no momento que mais nós precisamos. Nessa hora, na hora de pandemia, na hora da angústia, na hora da dor. Confie nele e que se renovem as nossas esperanças em Cristo Jesus. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Eu quero orar por você neste momento. Em nome de Jesus, feche seus olhos, curve sua cabeça e pense no Senhor. Dirija-se ao Senhor neste momento. Nosso Deus, nosso Pai, bendito e soberano Deus, queremos orar nesse momento pelos teus servos, todos os que nos veem e ouvem neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, tomes em tuas mãos, Pai. Seja adolescente ou adolescente, seja o jovem, seja o mais maduro, ou sejam os idosos, Pai. Perderam a fé, a esperança desvaneceu, Senhor. Renove a fé, Pai. Renove a esperança desses corações neste momento. Que eles acreditem em Tua palavra, que esses 4 eventos, 4, Senhor Deus, textos bíblicos, 4 episódios, Senhor Deus, que analisamos esta noite, que a Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, ó Santo Espírito, toque nessas vidas, nesses corações, ó Deus. Que entendam e compreendam a Tua palavra e que o Senhor trabalhe nessas vidas e nesses corações, Senhor. Tome-os em Tuas mãos, Pai. Conduza-os com os Teus braços fortes e poderosos, Pai, para junto de Ti, para perto, Senhor. Afasta, Senhor Deus, essa possessão maligna. Afasta esse desejo de morte, essa situação de morte, Pai. Liberte-os, Senhor Deus. Tome-os em Tuas mãos, Pai. Conduza-nos, Senhor Deus, com os Teus braços poderosos. Eis aí todos que nos veem e ouvem neste momento, todos os lares que penetramos nesse momento, Senhor Deus, através do milagre da mídia, Senhor Deus. Trabalhe nesses corações, nestas vidas. Ajude os pais que estão passando dificuldades com os seus filhos. Ajude os filhos que estão passando dificuldade com os seus pais. Ajude os nossos idosos, Senhor. Todos estes que sofrem as suas dores a seu tempo, Senhor. Não minimizamos ou desprezamos as dores de ninguém, Pai, mas cada um a seu tempo sentem as suas dores, quais sejam, Senhor. Tu podes curá-los, libertá-los, Senhor Deus, porque o Senhor já nos perdoou, Pai, mas muitos ainda carregam este fardo, Pai. Liberte, Senhor Deus, livre o Senhor Deus com as Tuas mãos poderosas, Pai, tomando cada um em Tuas mãos. Nós entregamos em Tuas mãos santas, Pai, e oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, irmãos. Que culto abençoado.
Deus abençoe, irmãos, a cada um. Que maravilha, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Tem ainda um finalzinho de quinta-feira abençoada. Que o Senhor Deus abençoe a sua sexta-feira, seu final de semana, e que renovem-se a cada dia as misericórdias do Senhor na sua vida. É o que diz Lamentações, irmãos. E que assim aconteça. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar e recebam a bênção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos e louvamos o teu nome, Senhor, por esta palavra abençoadora, Senhor, por poder compartilhar, Senhor Deus, juntos aos teus pés, Senhor, e meditarmos na tua palavra. Senhor, pedimos neste momento que o Senhor nos despeça na sua santa paz, nos dê uma noite abençoada, ainda entre família, e também uma noite de sossego, de paz, revigorante, Senhor. Renova as nossas energias pelo teu Santo Espírito, Pai, nós suplicamos. Nos dê uma noite abençoada de paz diante do Senhor. É a nossa oração e nossa gratidão por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam com todos que nos veem e ouvem neste momento, com todos os lares e com todos os servos do Senhor pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Esperança está no Senhor, amém.